Eles estão cada vez mais espertos, mais questionadores, mais conectados. Tão conectados que às vezes parece que o mundo fica até pequeno. E se as barreiras diminuem, nossa responsabilidade aumenta. Por isso, prepare seu filho para ser o que quiser e onde quiser. Para uma formação sólida e ampla, escolha Objetivo. Ensino que vai além. Matrículas abertas. objetivodf.com.br. Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Rebeca, do 2º ano matutino e vespertino do Colégio Objetivo da Unidade de Águas Claras. Para quem não conhece, né, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos lá para o nosso cabeçalho? Colégio Objetivo, a data 27/3, mês de março de 2020, certo? E hoje nós vamos trabalhar em ciências e vamos estudar as partes das plantas. Para isso, você pode estar pegando o seu livrinho de ciências e abrindo na página 110. Nós vamos estar trabalhando da 110 até a 116 agora neste momento, certo? Nós temos aqui a árvore para representar uma planta e nós vamos identificar as partes da planta, certo? Então, vamos lá. Eu quero ver se você lembra, né, que você já viu isso lá na sala de aula alguns dias atrás. Vamos lá. A primeira parte, olha só, quem é essa daqui? É a folha, né? Então, nós temos aqui as folhas. Você sabe qual é a função das folhas numa planta? É uma função muito importante. Gente, por meio das folhas, elas podem respirar, elas podem transpirar. E assim elas produzem seu próprio alimento, isso mesmo. Olha só, as plantas, você acha que ela consegue se movimentar, andar de um lado para o outro, igual o ser humano, os animais? Não. Elas não são fixas no chão, então elas precisam o quê? Se alimentar. Mas não tem como alguém lá levar comida para ela. Então ela produz o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Daqui a pouquinho a gente vai entender esse processo. Vamos então continuar. A segunda parte das plantas, nós temos as flores. Isso mesmo, as flores. Qual será a função das flores? As flores, pessoal, dão origem aos frutos e às sementes. Isso mesmo. Se não tiver as flores, não é possível surgir o fruto e nem as sementes. E assim as plantas não podem se reproduzir. Elas precisam dessa parte. Na terceira parte, nós temos aí o caule. Isso mesmo. Muitas pessoas não chamam de caule, chamam de tronco. Qual é a função do tronco nas árvores? A função do tronco é sustentar os galhos. Isso mesmo, sustentar os galhos menores, né? Os galhos maiores também. Ela sustenta o peso das folhas, dos frutos, das flores, das sementes. Afinal, o caule ou o tronco, que é a mesma coisa, sustenta o peso total da planta. Então, é uma função muito importante do caule, certo? A quarta parte da nossa planta é o fruto. Os frutos, pessoal, os frutos, qual é a função dos frutos? É só alimentação para a gente e para os animais? Não, a função dos frutos também é muito importante. Eles têm a função de guardar e proteger a semente. Isso mesmo, ele guarda e protege a semente. Depois dos frutos, nós temos que a semente está dentro do fruto. E qual será a função da semente? A função da semente, elas ficam dentro do fruto e elas dão origem aos novos vegetais, às novas plantas, certo? E, por último, e também muito importante, sem ela não é possível, é quem? As raízes. A função da raiz, gente, ela é muito importante, porque ela fixa a planta no solo. Exatamente, ela fica presa no solo, no chão, na terra. E é daí que acontece o quê? Ela prende as suas raízes lá no solo.
e é capaz de suportar o peso da planta juntamente com a função do caule. E para que servem as raízes, pessoal? Além de elas se fixarem no chão, ela faz o quê? Absorve os nutrientes e sais minerais da terra e leva para a planta, para que aconteça o quê? A produção de alimento. Nós vamos agora entender qual é a função da planta, não só as partes, vamos entender agora a fotossíntese. Exatamente. Olha só, lá no Clésio 1, nós vamos ter uma atividade que eu anexei lá, tá? Para vocês estarem fazendo em casa, exatamente revisando esse assunto que a gente está falando agora, as partes da planta, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui o sol, que produz energia para a nossa planta poder se desenvolver e crescer. Aqui a gente tem o solo, onde as raízes ficam fixas, não é isso? E nós temos o quê? O oxigênio, o ar. E aqui nós temos a água. Isso mesmo. Lembra dos elementos que nós estudamos um pouquinho antes, né? Bem no início do bimestre, em ciências, que falava o quê? Sobre a diferença dos seres vivos e os elementos não vivos. Exatamente, nós precisamos desses elementos não vivos para que as plantas possam viver. Quais são eles? Estão lembrados? Água, solo, ar e energia solar. Com esses 4 elementos, a planta vai poder se desenvolver. Então, vamos entender melhor como é o processo da fotossíntese? Vamos lá? Olha só, a tia preparou aqui um material bem simples para vocês entenderem o funcionamento. O que acontece? Lá no solo, nós temos os nutrientes e os sais minerais. Quando esses nutrientes e sais minerais, olha, saem lá do solo, tá vendo a aguinha verde aqui subindo? Como se fosse a clorofila? Esses nutrientes e sais minerais, eles saem aqui, ó, da raiz, são transportados aqui para o caule, o tronco da árvore, vai passando pela polpa da árvore, alcançando até as folhas. Isso mesmo. Quando chega lá nas folhas, o que vai acontecer? Tem a união da glicose, o açúcar, isso mesmo, que produz a energia. Nós, os seres humanos, os animais, não precisam de alimento para produzir energia para poder viver? Precisam também, né? Graças ao quê? Ao oxigênio que nós temos lá, nós temos a água e nós temos os sais minerais. Falando em oxigênio, a gente também tem que lembrar o quê? No meio aqui, ó, desse ar, as plantas, lembra que elas transpiram? Como se você estivesse fazendo atividade física, você não sua, você não transpira? A planta também transpira. E quando ela está realizando essa transpiração, ela elimina oxigênio. E esse oxigênio é um gás que faz muito bem pra gente, né? Pra gente poder respirar e ser saudável. Exatamente. E ao redor do nosso ambiente, nós temos o dióxido de carbono, que é o gás carbônico que a gente conhece. Ele faz bem para as plantas. Então, vai acontecer o quê? O dióxido de carbono vai para as plantas e libera o oxigênio para nós respirarmos. Tudo bem até aí, pessoal? Bom, vamos entender melhor então. Além desse processo da fotossíntese, qual é a função dele? A principal função é o quê? Produzir o seu próprio alimento. Como eu falei antes, as plantas não têm como saírem do lugar para se alimentar. Então, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Tudo bem? E agora, vamos entender que os seres humanos também, eles utilizam as plantas também como alimento. Você aí na sua casa, com certeza, hoje já deve ter comido algum tipo de planta e não sabia. Será verdade? Lá no seu livro, nós vimos aqui, olha, na 110, as partes das plantas, que foi exatamente o que a tia mostrou agora. E na 111 e 112, nós vamos ver agora as partes que as pessoas utilizam para se alimentar, certo? Então, nós temos assim o exemplo de uma raiz que você come lá na sua casa. Você come raiz, come, sabia?
Olha só, nós temos aqui a cenoura. A cenoura, pessoal, ela é considerada uma raiz. Exatamente. Além da cenoura, a gente tem outras, sim. Nós temos a batata doce. Você com certeza já comeu aí, não já? Então, a batata doce, ela é um tipo de raiz. Além disso, nós temos a mandioca também. E além dessas, tem outras raízes que a gente se alimenta? Sim, tem a beterraba. Olha lá, a beterraba também é um tipo, né? Será que a beterraba é um tipo de raiz, pessoal? Sim. E além da beterraba, da batata doce, da cenoura, da mandioca, nós também temos o rabanete. Poucas pessoas comem rabanete, porque ele tem um gostinho ardido, né? Mas ele também é considerado uma raiz. E outra parte, olha só, o caule das plantas. Nós temos vegetais que nós comemos que são caule, sabia? Será que você sabia? Olha que legal, bem curioso. Você sabia que a batata inglesa que você come lá na sua casa, a batatinha frita que você come no fast food, ela é caule? Ela reserva dentro dela água. Lembra que o caule, ele transporta a água e sais minerais? Estão lembrados? Então, dentro da batata tem essa água, por isso ela é considerada o caule. Além da batata inglesa, existem outras consideradas caule? Existe, e você com certeza já comeu no almoço hoje, lá para temperar a comida, a cebola. A cebola também reserva água, ela também é considerada caule das plantas, sabia? E fora essa, existe também uma que eu não pude trazer aqui, mas com certeza você já comeu ou já bebeu algo tirado dessa planta. Sabe qual é? A cana-de-açúcar. Quando você chupa um pedacinho de cana, você não sente uma água docinha saindo? É o caule da planta também. Outra parte, olha só, outra parte que a gente pode considerar são as folhas. Você come folha diariamente, parte das plantas, sabia? Olha só a parte da planta que você come. Alface, sim, é uma folha. Ela faz parte da planta e ela é comestível. Então, nós temos aí para você utilizar na salada o alface. Nós temos o couve, a couve, né? Além da couve e do alface, tem outras? Tem agrião, coentro, né? Então, vários outros tipos de folhas que são considerados vegetais comestíveis, certo? Outra parte que a gente pode estar falando também, pessoal, são as flores. Você sabia que você já comeu um tipo de flor? Uma flor comestível. Olha lá o brócolis. Além do brócolis, nós temos também o couve-flor. O couve, né? O couve-flor, que é aquele branquinho, formato de flor igual esse, e esse o brócolis. São flores que a gente também se alimenta. E outro tipo de planta, parte da planta que serve como alimento, nós temos os frutos. Os frutos nós chamamos de frutas, não é? Nós temos aí, ó, o tomate. Tomate? Sim, tia, mas tomate não é verdura, não é legume, não? Não, o tomate é considerado um fruto, pessoal, tá? O tomate é um fruto. Outra fruta também, pessoal, que nós podemos lanchar. Olha só, eu deixei aberto para explicar para vocês essa segunda parte. Olha a maçã. A maçã aqui, né? O fruto. Agora, olha outra parte, semente. Nós temos aqui a maçã e olha aqui no centro. Nós temos a semente. A semente. Além dos frutos, eu não falei que tem a semente? E tem sementes que você come, como grãos. Olha lá. Feijão. Arroz.
Tudo isso aqui é considerado comestível, as sementes que você come diariamente. Só é feijão e arroz, Rebeca? Não, nós temos vários outros. Feijão verde, castanhas, grãos de bico, vários outros tipos de grãos que são considerados também sementes que nós comemos no nosso dia a dia, certo? Agora que a gente já falou, né, da função de cada parte da planta, já vimos os exemplos de partes dos vegetais que servem de alimento para a gente, nós vamos recapitular aqui uma parte. Olha só, lembra da parte do fruto? A função dele não é guardar e proteger as sementes? É isso que está acontecendo aqui na maçã, por exemplo. Ela aqui, ó, o fruto, e ela está protegendo e guardando a semente aqui dentro, tá? Ficou mais fácil de você compreender? Olha só, as flores, né? A tia trouxe aqui um exemplo de flor para você estar vendo. Ah, as plantas, todas são frutíferas? Não. Tem plantas que são usadas para ornamentação em jardins, ao redor das casas, dos condomínios, não é verdade? Então, tem plantas que produzem e outras que não reproduzem. Tudo bem até aí? Nos anos mais para frente, vocês vão estar estudando isso detalhadamente, ok? Agora, nós vamos ver que lá no nosso livro de ciências, né, acabamos de ver aí a 111 e 112, com as partes dos vegetais, ok? Vai acompanhando aí no seu livro. Na página 113, vimos aí os grãos que eu acabei de explicar para vocês, e os frutos. Agora, lá na 114, nós vamos ver o que fala a respeito de como as sementes são disseminadas no meio ambiente. Vamos ver? Olha só, eu trouxe aqui uma informação para te ajudar, tá? As plantas são limitadas em seu movimento, portanto, elas buscam condições favoráveis para o seu crescimento e desenvolvimento. Um exemplo dessa, pessoal, é a semeadura. O que é semeadura? Quando você pega a terra lá no solo, cava um buraquinho, coloca a semente lá dentro do buraquinho, cobre com a terra, coloca água. Essa planta vai receber energia solar, vai receber os sais minerais e nutrientes que estão lá no solo, e essa planta vai o quê? Germinar, e vai crescer e produzir, não é verdade? Então, essa planta, como eu já havia falado para vocês antes, ela não se movimenta, não sai, exatamente. Para isso existem, além da semeadura, que precisa do ser humano plantar a semente, existem outras formas que as sementes se disseminam pelo ambiente. No nosso livro, ele trouxe a imagem na página 114 dessa plantinha. Com certeza, o papai e a mamãe viu isso quando era criança com muita frequência. Vocês, crianças, já podem até ter visto, mas bem menos, porque nós brincávamos muito com essa plantinha chamada dente de leão. Essa plantinha, quando a gente assopra ela, essa florzinha, o que acontece? Solta as sementinhas e o vento vai levando. E assim essas sementes são levadas pelo vento. E no solo que ela cair, ela vai o quê? Germinar e crescer. E vai dar origem a outra planta, a uma nova planta. Certo? Então, nós temos aí a semeadura, quando a pessoa planta, através do vento, que as sementes se disseminam. Existe outra forma da semente disseminar também? Existe, olha lá no seu livro, a imagem de um coco, né, sobre água, na praia, no mar. Quando você viaja, vai lá para a praia, o que acontece muito? Tem muitos coqueiros ao redor. As pessoas têm um mau costume, né, de o quê? Beber aguinha de coco e jogar em qualquer lugar. Não é certo. Você sabe que tem que jogar ali, cheira. Mesmo assim, sabendo disso, o coco, ele é o quê? Ele não é um vegetal. Quando ele é deixado lá perto da água, as ondas do mar vai batendo, batendo, e o coco vai ser empurrado, levado, até o momento que ele fica parado no solo em algum lugar.
Com o tempo, ele vai o quê? Se decompondo, se desmanchando, ficando desintegrado lá naquele solo. Até que vai acontecer o quê? O vento, a água vai levar para o solo e ela vai produzir pé de coqueiro. Por quê? Porque através do coco, da semente, vai nascer outra planta. Então, disseminado também as sementes pela água, certo? O nosso livro também, ele fala a respeito do quê? Água, semeadura, vento. Mas tem um caso muito importante, um exemplo que talvez você não perceba diariamente, mas sempre acontece. Há alguns animais na natureza, pessoal, que contribuem para as sementes se disseminarem. Como assim? Um passarinho, por exemplo, ele está lá voando, pousa numa árvore, come um fruto, leva no seu bico uma sementinha. No decorrer desse voo, essa sementinha, ó, cai no chão. Caiu essa sementinha no solo. O que vai acontecer? Caiu no solo, veio a água, veio o vento, essa sementinha vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Então você viu tanto de formas diferentes que nós temos aí para descobrir a disseminação das sementes. Olha lá, a primeira foi o que? A semeadura, quando nós seres humanos plantamos. A segunda, o vento. A terceira, a água. E a quarta, a ajuda dos animais. Legal, né, pessoal? Nós vamos encontrar lá também no Class 1, que eu coloquei, olha só, esse texto explicando o processo de produção de alimento da planta, fotossíntese, que eu acabei de explicar para vocês. Então, faça atividade, hein? Bom, lá no nosso livro, você vai encontrar agora uma atividade na 115 e na 116, onde você vai poder estar fazendo sobre o que, pessoal? Sobre o que a gente acabou de falar. As partes da planta você vai encontrar lá dialogando com o texto. Nós temos o desenho de uma árvore, um fruto da laranja. Como é que se chama? Laranjeira. E lá nós temos os quadrados vazios, onde você vai o quê? Lembrar de tudo que a tia explicou e vai identificar cada parte da planta. Isso na página 115, tá? Terminou 115? Você vai lá na página 116. Na 116, nós temos a questão 2. E lá está pedindo para você fazer o quê? Para você identificar a função de cada parte da planta. Como assim? Lá está dizendo a função. E no lado direito, você vai colocar o nome da parte da planta correspondente. Então, por exemplo, se eu perguntar para você aí, qual é a parte da planta responsável de levar nutrientes e sais minerais para o caule e distribuir na planta até chegar nas folhas? E essa parte também se fixa no solo. É a raiz. E se eu perguntar para você qual é a parte da planta responsável de sustentar os galhos menores, sustentar as flores, sustentar os frutos, sustentar as sementes, todas as partes, quem é responsável por isso e que também leva os sais minerais e a água e a glicose, o açúcar que produz energia para a planta. Quem é que faz isso? O caule, ou também chamado de tronco, certo? E se eu perguntar para você qual é a função das flores? A função das flores é o quê? Dar origem às sementes e aos frutos. E a outra parte? Qual é a função do fruto? Guardar e proteger as sementes. Qual é a função das folhas? Por meio delas, ela transpira, não é verdade? E produz o seu próprio alimento através de quem? Através da ajuda da energia solar. E isso, nós vimos aí todas as partes da planta, olha que legal. Deu para revisar bem? E nós vimos aí também as partes dos vegetais que nós podemos comer. E também nós vimos o que? A disseminação das sementes.
Bom, no nosso livro também, pessoal, vai trazer na página 117, 118, atividade muito legal que você vai poder fazer lá na sua casa, com seu papai, com a sua mãe, aí mesmo onde você está, no conforto da sua casa. Pode pedir auxílio para os seus pais? Pode sim, tá? Capricha na letra, bem bonito, usa a sua criatividade. Na página 117, ele está pedindo para fazer o que é a questão 3? Tem um desenho de uma horta, olha lá. Nessa horta tem um jardineiro que está cortando as flores. Mas sabe o que aconteceu? Sem querer, por acidente, esse jardineiro foi lá e cortou o caule das árvores, cortou a planta de qualquer jeito. Será que ele vai conseguir plantar de novo desse jeito? Um desafio aí para você, tá? Você vai responder com cuidado. E na página 118, nós vamos ter uma obra de arte, tá? Nós temos aí um quadro com a imagem de uma pessoa e o corpo dela, isso, o rosto, o tronco dela. Gente, está todo formado por vegetais e frutas e verduras e legumes, todos aqueles que a gente falou. E o que você vai fazer aí? Você vai observar e vai descrever o nome, né, de cada vegetal que você está vendo aí na imagem. Gostou da atividade? Está muito fácil, não tá? E agora eu vou mostrar para vocês uma sugestão para você desenvolver a sua arte e ao mesmo tempo estar revisando o conteúdo que a gente está ensinando agora, certo? Para isso você vai precisar ir na sua casa, ó. Você vai utilizar uma bandejinha isopor, dessa daí que você usa em casa, que guarda os frios. O queijo, presunto, não tem aí na sua casa? Com certeza você deve ter uma guardadinha. Lava bem, seca bem, tá? Você vai utilizar uma dessa. Você vai utilizar pedaços de papel colorido que você tiver. Ah, eu não tenho nada colorido, tia. Então pega um lápis de cor, pinta papel, não tem problema. Retalhinhos, tá? De papel. E você também vai utilizar canetinha que você tiver aí na sua casa. Se não tiver canetinha, caneta esferográfica, que você tiver, tá? Você vai utilizar cola de isopor. Tia, eu não tenho cola de isopor. Cola branca, não tem problema, tá? Você vai utilizar tesoura, mas cuidado, se você tiver tesoura igual aqui a da tia, com ponta, peça ajuda para os seus pais para vocês não se machucarem. O ideal é que você use a tesoura de criança mesmo, sem ponta, tá? E o giz de cera, tá? A cor que você preferir, tá bom? E por último, você vai procurar aí na sua casa. Se você mora em casa, você olha no quintal, no jardim. Se você não mora em casa e mora em apartamento, vai lá embaixo no prédio, olha no jardim, pede autorização e pega uma folhinha da planta que você preferir, tá? A tia trouxe aqui duas de um tamanho maior para ficar melhor visível para vocês, mas pode ser um tamanho menor, tá? Olha só, tamanhos menores também, certo? E por último, folha branca. Folha branca, dessa A4 que você tiver na sua casa. O que a tia fez? Olha só. Você vai pegar a sua folha de árvore que você escolheu, vai colocar aqui atrás da sua folha, coloca numa superfície, numa mesa, e você vai pegar o giz de cera e passar em cima. Eu vou fazer com uma folha menor para você visualizar daí da sua casa. Olha só, coloca a folhinha, atrás da folha branca, pega o giz de cera, segura firme para a folha não soltar e passa em cima. Olha lá, não saiu a marca? Transferiu para a folha? Vou fazer mais uma vez para você ver melhor. Ó, coloca aqui atrás, pega o giz novamente e passa. Olha lá como ficou legal, pessoal, a marca da folha. Pegou, fez a marca da folha, o que você vai fazer? Você vai usar a sua tesoura e você vai o quê? Recortar ao redor da sua folhinha.
com bastante cuidado para ficar bem legal, certo? Recortou sua folhinha? Beleza, pessoal? Olha só o que a tia fez. Pegou o papel colorido, recortei, montei o corpinho do jeito que eu quis. Você vai fazer do seu jeito, tá? Peguei folha branca, decorei, fiz um rostinho. E a sombra que eu usei das folhas, eu recortei, montei o cabelo aqui do meu personagem. E no espaço branco do isopor, eu fiz outros desenhos para complementar. Então, aqui a gente fez o quê? Um trabalho de artes dentro de ciências, né? Nós fizemos a interdisciplinaridade. E aí, nós trabalhamos muita coisa aqui, não foi? Qual é a parte da planta que eu tenho aqui no meu desenho? As folhas responsáveis de quê? Sabem? Não! Vamos lembrar? De produzir o próprio alimento. Isso mesmo, tá? Então, produza aí o seu trabalho bem legal, ok? E aí, tá legal? Vocês estão entendendo a aula? Bom, agora eu vou colocar aqui para vocês no quadro. Presta atenção aí, hein? A nossa aula também tem lição de casa, gente. Sim, nós tivemos aí a atividade no livro, né? Tivemos aí os desafios do livro e agora, no caso, para você fixar o conteúdo de agora, o que você pode estar fazendo? Olha lá, descartar, recortar e jogar da família do jogo que tem contido no seu livro na página 119. E isso, no seu livro, lá na página 119, você vai encontrar um joguinho chamado Partes do Vegetal e Alimentação. Isso, sabe o material complementar que tem no finalzinho do seu livro? Que tem as partes? Olha lá do seu livro. O que você vai fazer? Você vai recortar. O meu livro, ele é um tamanho menor, mas o seu de aluno, um tamanho maior, as fichas são melhores, mais visíveis. E aí o que você pode fazer? Descarta as páginas, recorta onde está o tracejado e você vai ter as fichinhas. Lá você vai encontrar o nome das partes das plantas e as imagens de cada parte do vegetal comestível que nós estudamos agora há pouco. O que você vai fazer nesse jogo? Como que joga, tia? Você chama o papai, chama a mamãe, senta aí no chão no tapete, ou senta ao redor da mesa, procura um lugar confortável para vocês vão jogar o jogo da memória. O jogo da memória desse jogo funciona como? Você tem que formar os pares. O par do vegetal, identificando que parte do vegetal, que parte da planta é essa. Muito legal, não é? E depois desse jogo, tem mais outra atividade? Tem, nós temos aí na 120 que você pode estar fazendo aí em casa. 120 nós temos uma moldura bem bonita no seu livro, está vendo? Nessa moldura, o que está pedindo para ser feito? Você vai escrever